Algo está sendo capturado pelas câmeras e as pessoas não sabem exatamente o que estão vendo. Entre risadas nervosas, surgem imagens que vão de humanoides assustadores a entidades rastejantes, deixando todos apavorados. Então, calce seus sapatos e vamos começar. Um inspetor de trânsito estava patrulhando uma rodovia na Espanha quando recebeu uma ligação estranha de um operador das câmeras de monitoramento. O operador perguntou quem estava sentado ao lado dele no banco do passageiro. Confuso, o motorista respondeu que estava completamente sozinho, mas virou a cabeça para conferir. Não havia ninguém ali. Mais tarde, ao revisar a gravação da câmera do carro, ficou em choque. Uma figura feminina aterrorizante, com olhos brilhantes, aparecia claramente sentada ao seu lado. Até hoje, ele não sabe o que ou quem era aquilo. Em outro caso, uma gravação aparentemente inocente entre amigos acabou se tornando perturbadora. Um homem filmava enquanto sua amiga se movia normalmente diante da câmera. Porém, ao assistir depois, algo parecia errado. No vídeo, o rosto dela estava pálido, os olhos estranhamente escuros e seus movimentos não pareciam naturais. O que era para ser algo divertido carregava uma sensação desconfortável, quase assustadora. Seria apenas um truque da câmera ou algo mais profundo que passou despercebido? Em uma casa antiga em Vermont, um garoto estava filmando quando viu algo no pé da escada. Uma figura parada, imóvel. Ele chamou, mas ninguém respondeu. A cabeça da figura inclinou de forma estranha e antinatural, e então um grito ecoou, diferente de qualquer som humano. De repente, a figura começou a subir as escadas de maneira distorcida. Apavorado, o garoto se trancou em um quarto e pediu ajuda. Quando as autoridades chegaram, não encontraram nada, apenas a lembrança do que ele tinha vivido. Uma câmera de segurança do lado de fora de uma casa registrou um momento bizarro. Dos arbustos surgiu uma figura com cabelos longos e brancos e olhos escuros e arregalados que pareciam atravessar a noite. Suas unhas eram longas demais, e a forma como batia na porta parecia errada, nada natural. Quem assistia sentia a tensão crescer, tentando entender o que aquilo poderia ser. O cinegrafista afirmou que, pessoalmente, a mulher parecia normal, mas no vídeo era completamente diferente. Rosto pálido, olhos estranhos e movimentos antinaturais. Em Madagascar, uma mulher relatou ter sido perseguida por uma entidade estranha durante a noite. Quando as imagens das câmeras de segurança foram analisadas, todos ficaram chocados. O vídeo mostrava uma figura assustadora, com cabelo bagunçado e olhos fundos, movendo-se de forma baixa e curvada. De repente, a criatura se jogava no chão, emitia sons perturbadores e desaparecia sem deixar rastro. O ocorrido espalhou medo por toda a vila. Em outra gravação, um carro seguia por uma estrada tranquila à noite quando algo estranho aconteceu. Uma figura pálida corria ao lado do veículo, muito mais rápido do que qualquer pessoa conseguiria. Seus olhos levemente brilhantes fixaram-se no carro por um momento, como se tentasse alcançá-lo. Todos dentro do veículo ficaram paralisados, sem saber se aquilo era humano ou não. Então, em um instante, a figura desapareceu na escuridão, deixando todos em choque. Um morador voltava para casa por uma rua conhecida por histórias de assombração quando olhou para cima e congelou. Havia algo errado nela. A cor da pele, o jeito como seus olhos o seguiam e a expressão em seu rosto. Ninguém na vizinhança a reconhecia e ninguém conseguia explicar quem ela era. Aquela visão fez o homem pensar que as histórias sobre a rua talvez não fossem apenas lendas. Já depois da meia-noite, uma câmera em uma varanda registrou algo estranho. Uma jovem apareceu e começou a andar lentamente pelo local, enquanto o som suave de uma tornozeleira quebrava o silêncio da noite. Ela não foi embora. Em vez disso, ficou andando de um lado para o outro por horas, como se estivesse presa em um ciclo repetitivo. Moradores levantaram teorias dizendo que ela parecia tudo, menos comum. O vídeo parecia tão real que gerou debates intensos na internet. Em uma casa aparentemente vazia, um homem entrou com sua câmera, explorando os cômodos silenciosos. Foi então que viu duas meninas paradas, completamente imóveis, sem piscar. Quando desviou o olhar por um segundo e olhou novamente, elas tinham desaparecido. Com o coração acelerado, ele saiu correndo. A casa já não parecia vazia. Parecia viva, mas de um jeito errado, como se estivesse observando cada movimento dele.
Por fim, uma das gravações mais perturbadoras mostrava uma criatura deformada saindo de um local abandonado. Ela parecia inquieta. Tinha uma cabeça grande, cabelos longos e negros caindo sobre os ombros e uma pele acinzentada, como se estivesse morta há muito tempo e tivesse despertado após milhares de anos. A criatura, alta e magra, caminhava de forma estranha até começar a levitar. Antes de desaparecer, olhou diretamente para a câmera, como se estivesse encarando quem assistia, e isso era apenas o começo do horror dentro da fábrica. Um explorador e seus amigos entraram em uma fábrica abandonada e imediatamente sentiram um clima pesado no ar. Ao olhar para cima, ele viu, no topo de um enorme tanque enferrujado, uma mulher extremamente pálida observando-os de cima. O pânico tomou conta, mas o terror não parou por aí. Quando ele virou a lanterna para o lado, o rosto de um homem apareceu de repente bem ao lado dele, assustando-o tanto que quase deixou a lanterna cair. Ao iluminar novamente, a figura havia desaparecido. Em outro caso, um investigador paranormal entrou em uma casa abandonada na Rússia, esperando registrar algo incomum. Ele começou a ouvir sons estranhos vindos do porão e desceu as escadas com cuidado. De repente, uma criatura assustadora espiou por trás da parede. Tinha olhos brilhantes, pele desgastada e roupas rasgadas. Sem aviso, saltou em direção ao investigador. A câmera caiu no chão e ele saiu correndo. Em uma calçada, uma garota estava parada sozinha, observando em silêncio quem passava. Quando um homem passou por ela, ela não disse nada, apenas o encarou. Seus olhos escureceram, o sorriso desapareceu, e havia algo nela que não parecia normal. Ele seguiu seu caminho, mas a sensação que ficou foi a de ter passado por algo estranho demais para ser explicado. Em outro episódio, duas garotas estavam em um show de comédia na Irlanda e decidiram gravar o momento. Durante a gravação, uma delas percebeu um movimento perto da porta, como se alguém estivesse observando em silêncio. Elas seguiram com o olhar e viram uma figura no primeiro andar. Instantes depois, a figura parecia desaparecer e reaparecer no segundo andar quase instantaneamente, como se tivesse se teleportado. A experiência as deixou profundamente perturbadas, e a família acabou deixando o local, incapaz de esquecer o que havia acontecido. Mesmo anos depois, o caso continua sem explicação. Dois homens exploravam um prédio abandonado quando algo chamou a atenção deles. Na frente da estrutura em ruínas, uma figura parecida com uma garota se movia de um jeito estranho. Seus movimentos eram travados, sua postura antinatural e seu rosto parecia errado. A cada passo que ela dava, o ambiente ficava mais tenso. Tomados pelo medo, os dois fugiram sem pensar duas vezes. O encontro durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para marcá-los para sempre. Em Glasgow, na Escócia, um homem assistia TV quando as luzes se apagaram de repente. Ele pegou uma lanterna e foi verificar o quadro de energia. Ao passar por um espelho, seu coração quase parou. Uma figura estranha estava olhando para si mesma no reflexo. Tinha cabelo preto bagunçado, rosto pálido e o pescoço torcido em um ângulo impossível. Apavorado, ele saiu correndo, mas a figura já não estava mais no espelho. Estava bem na frente dele. Ela saltou em sua direção e o vídeo termina ali, sem mostrar o que aconteceu depois. Uma jovem vlogueira gravava sozinha em uma ponte vazia ao entardecer. Ao fundo, uma forma apareceu. Uma figura de cabelos longos completamente imóvel. Por um momento parecia real. Quando ela apontou a lanterna, percebeu que eram apenas arbustos. Mas aqueles segundos foram suficientes para assustar. Parecia vivo, como se tivesse se movido como uma pessoa. As sombras e a luz brincaram com a percepção, deixando dúvidas sobre o que realmente foi visto. Um homem voltava para casa tarde da noite após o trabalho, quando ouviu um som vindo da beira da estrada. Não era alto, mas suficiente para fazê-lo olhar. Foi então que viu uma figura à distância. No início, era difícil entender o que era. Parecia algo agachado, mas ainda assim em duas pernas. Não se movia, não reagia, apenas permanecia naquela posição. Ele observou por alguns segundos tentando entender, mas nada mudava. E isso era o mais assustador. Aquilo não se comportava como algo normal. Em outra situação, durante a noite, uma mulher olhou pela janela e viu algo que não esperava.
Bem junto ao vidro havia uma figura parada. Seu rosto estava perto o suficiente para ser visto claramente e seus olhos brilhavam de uma forma nada natural. O restante do corpo parecia humano à primeira vista, mas as proporções estavam erradas, como se algo não estivesse certo. Ela não bateu na janela, não se moveu, apenas ficou ali, encarando para dentro. A mulher não abriu a janela nem fez qualquer som. Outro vídeo começou como um TikTok comum. Uma garota alegre estava perto de algumas árvores, sorrindo e fazendo um gesto simples. Mas quando ela deu um passo para trás, algo surgiu ao fundo. Entre os galhos, uma forma sombria apareceu, e seu rosto contrastava de maneira perturbadora com a expressão leve da garota. Esse pequeno detalhe mudou completamente a cena, transformando um momento divertido em algo inquietante. Para quem assistia, era impossível ignorar. Havia algo errado. Uma câmera de segurança registrou uma sala de estar tranquila. Uma mulher estava sentada no sofá enquanto seu cachorro permanecia por perto. No começo, tudo parecia normal, mas de repente, uma forma escura atravessou o ambiente rapidamente, como se tivesse passado pela parede. O cachorro se assustou e saiu correndo. A mulher não percebeu nada. Ao rever a gravação, aquele movimento estranho no corredor foi o único momento fora do comum. Tarde da noite, em um corredor na Índia, uma situação estranha aconteceu. Uma garota estava parada, completamente imóvel. Enquanto seus amigos chamavam por ela, pedindo que voltasse, ela não respondia. Seu sorriso, largo e perturbador, permanecia fixo sob a luz fraca. Segundo suas colegas, aquela não era a primeira vez que ela agia assim, mas ninguém conseguia explicar o motivo. O comportamento continuava sendo um mistério. Em uma noite silenciosa na Califórnia, uma câmera de segurança capturou algo inexplicável. Uma figura sombria, com forma humanoide, deslizou pela entrada da casa de maneira tão suave que parecia estar flutuando. Segundos depois, desapareceu sem deixar rastro. Assistir novamente não tornava a cena mais compreensível. O movimento daquela figura parecia impossível. Um vídeo assustador, envolvendo espelhos, também chamou atenção. Muitas pessoas já ouviram o aviso sobre colocar 2 espelhos, um de frente para o outro, criando reflexos infinitos. Um homem ignorou isso. Em seu quarto, 2 espelhos se encaravam, formando um corredor de reflexos. Um dia, ele percebeu algo no espelho da cômoda que não estava realmente no quarto. Com medo de entrar, ficou na porta e começou a filmar. No reflexo, surgiu um rosto escuro, cercado por cabelos longos e emaranhados. Não estava onde uma pessoa deveria estar. Parecia encarar diretamente através do espelho. O homem acreditou ter registrado algo demoníaco. Em outra situação, um homem voltava de bicicleta para casa durante a noite na Índia, quando viu uma figura estranha no meio da estrada. Ele parou para observar melhor, mas antes que pudesse entender o que era, a figura desapareceu. Ainda tentando processar o que tinha visto, ela reapareceu novamente. Dessa vez vestia branco e tinha longos cabelos negros cobrindo o rosto. Apavorado, o homem abandonou a bicicleta e saiu correndo. Em uma rua tranquila em Patna, um cachorro estava deitado no meio da estrada quando, de repente, percebeu algo invisível. Ele se levantou e começou a se afastar lentamente, como se algo estivesse se aproximando. Ela se movia como um humano, mas parecia feita de fumaça densa. Quando o vídeo foi publicado, muitos acreditaram que era um fantasma real caminhando pela rua. Durante um turno noturno em um cemitério na Malásia, um segurança viu uma figura assustadora vestida de branco, com cabelos bagunçados, andando entre as sepulturas. Curioso, ele correu em direção a ela, mas a figura desapareceu entre os túmulos. Momentos depois, a luz da lanterna revelou a mesma figura à distância. Ele correu novamente, mas não encontrou nada. Assustado, ficou convencido de que havia visto uma bruxa. Em uma cidade da Macedônia, moradores começaram a relatar gritos vindos de uma igreja durante a noite. Intrigado, o segurança do local decidiu verificar as imagens das câmeras de segurança. O que ele encontrou o deixou completamente chocado. Uma figura pálida, vestida de branco e com longos cabelos negros, apareceu parada dentro de uma igreja, imóvel, com a aparência de uma bruxa. Ela surgiu por apenas alguns segundos e então desapareceu repentinamente, deixando para trás apenas uma névoa leve. Se você curtiu essas histórias assustadoras, já deixa o like para fortalecer. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdos assim para você.